Passar a oportunidade agora, né? Nosso pastor Márcio Júlio, para ele estar trazendo a palavra aqui para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode se acertar, em nome de Jesus. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Irmãos, quem quer morar no céu ali? Glória a Deus. Todo mundo está disposto a ir morar no céu? Vai ter luta. Quem está disposto a enfrentar a dificuldade vai morar no céu, né? O próprio Jesus, né? Que é o nosso caminho, ele disse que o caminho é difícil e que apertado é a porta, mas que nos conduz para a glória, para a glória do Pai. Então, irmãos, nós estamos aqui, né? Essa noite foi uma oportunidade preparada por Deus, Glória a Deus, para nós nos reunir aqui, para nós nos reunir aqui, né? Para que aqui nós podemos entoar louvores a Deus, ouvir a palavra, né? Para que assim nós pudéssemos nos preparar para nós ir morar na glória. Amém, Jesus. Deus, A jornada não é fácil, né? A Bíblia diz que aquele que for perseverante até o fim receberão a coroa de glória. aleluia. Nós precisamos ser perseverantes até o fim, porque a nossa bênção ela não está no começo da nossa caminhada e nem no meio, ela Deus está no sabe. fim. Há um apóstolo Paulo, ele começou a caminhada dele, e quando ele chegou lá no fim, ele falou: combati um bom combate, Glória a Deus. encerrei a minha Aleluia. carreira e guardei a fé. E ele foi muito sincero em declarar: agora já me espero o prêmio da vitória que será me dado no dia do Senhor. E ele disse: não somente a mim, mas todos aqueles que esperam com amor no Senhor Jesus. Aleluia. Quem está esperando com amor no Senhor Jesus? Glória a Deus. Vai morar na glória. Glória a Deus. Eu quero cantar um coro aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo e maravilhoso. Aleluia. O meu Jesus querido foi batizado lá no Rio Jordão. O meu Jesus querido foi batizado lá no Rio Jordão. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Você que está distante longe do Senhor, toda pequena causa você desviou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta aqui no meu agora, volta aqui no meu agora. Meu sangue por ti, eu quero te ver do lado de fora. Meu sangue por ti, eu quero te ver do lado de fora. Você que já orou e já profetizou, em línguas estranhas muitas vezes falou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta filho meu, agora. Volta filho meu, agora. Meu sangue por ti, eu quero te ver do lado de fora. Meu sangue por ti, eu quero te ver do lado de fora. O sangue da salvação passa, os pontes vão se encartar. O sangue da salvação passa,
gente não se embarcar. Jesus como maquinista vai ficar com treinados que vão ficar. Jesus como maquinista vai ficar com treinados que vão ficar. Ele vem, com destino a Jerusalém. Ele vem, com destino a Jerusalém. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Era maravilha, vai nada aparecer. Retirando o inimigo, vai tirar o passeio. Derrama fogo sobre o Senhor manda poder. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Era maravilha, vai nada aparecer. Retirando o inimigo, vai tirar os que creem. Derrama fogo sobre o Senhor manda poder. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Era maravilha, vai nada aparecer. Retirando o inimigo, vai tirar os que creem. Derrama fogo sobre o Senhor manda poder. Não dá só mais Aleluia. santo maravilhoso, Deus de poder. Irmão, hoje nós vamos ler uma passagem aqui, a qual o apóstolo Paulo, ele usou uma passagem lá do Velho Testamento para chamar a nossa atenção da igreja, para chamar a atenção daqueles que querem morar no céu. E essa passagem está em 1 Coríntios, capítulo 10. Então ele traz uma passagem lá dos israelitas que saiu do Egito, né, por meio dos sinais, por meio das 10 pragas, que Deus usou Moisés para operar lá naquele país do Egito. E aqueles israelitas que estavam escravizados ali saíram pela porta da frente. Eu quero falar para nós nessa noite, se alguém aqui passando algum problema, se você for perseverante em oração e ficar firme no Senhor, o Senhor vai te dar a vitória. Você não vai sair pelos fundos, não, você vai sair pela porta da frente. E não vai sair de mão banando, vai sair de mãos vazias, não. Vai sair com as bênçãos nas suas mãos. O nosso Deus é um Deus de bênção. Ele tem preparado bênção para nós o tempo todo. Sabe por que muitos de nós não recebemos a bênção? Porque nós desistimos. Nós desanimamos. Nós cansamos de buscar o Senhor. Nós não acreditamos de todo o nosso coração. E por isso nós desanimamos no meio do caminho. Às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus uma bênção. E por causa da dificuldade. Porque nós acreditamos, irmãos, em coisas impossíveis. A bênção que nós procuramos no mundo espiritual, irmãos, é bênção que nós não podemos ver. É bênção que talvez estão distante da nossa condição no momento. Mas nós temos que ver que o nosso Deus é um Deus da causa impossível. Deus poderoso. Aleluia. Aquilo que é impossível para nós é muito possível para Ele. E Ele, irmãos, Ele tem abençoado muitos homens e muitas mulheres na terra. Mas só tem uma coisa: nós precisamos de ter fé. Porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Aleluia. Sem fé está tudo perdido. Se a nossa fé desfalecer, está tudo perdido. Não há mais esperança para nós. Ao meio da dificuldade, ao meio da luta, quando parece que nada vai dar certo, quando talvez algumas pessoas até falem isso não vai dar certo, você está ficando louco, isso não vai dar certo nunca. Mas se você for perseverante na fé, confiar no Senhor, Ele vai te dar vitória. Aqui está escrito, ó, Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-se no Senhor, Ele satisfará o desejo do vosso coração. Entrega teus caminhos, Senhor, confia nele, e o mais Ele faz. Aleluia. Confia. E às vezes, irmão, é difícil de confiar.
que às vezes a situação está muito fora do nosso alcance. Não tem condição nenhuma. Eu mesmo passei por alguma situação aqui, nesse bairro, que eu não via esperança para mim. Não via esperança, não via melhor. Viciado em algo. 6 horas da manhã eu já estava passando uma manguaça. Gato, maconha, cocaína. Lá em casa não tinha luz. Não tinha comunhão com a minha família. E também não tinha crédito nem com a pinga e nem com o cigarro. Ninguém queria ficar perto de mim porque eu ficava 15 dias sem tomar banho. Pedindo dinheiro. Então, eu mesmo, irmão, eu mesmo acreditava. Eu mesmo não acreditava. Como é que eu vou sair disso? Sabe? Porque a gente chega numa situação, ou que seja de enfermidade, ou que seja de vício, ou que seja no relacionamento, no casamento, que a gente chega e não vai dar certo, senão. Como é que eu vou vencer essa dificuldade? Como é que eu vou sair disso? Mas eu quero falar para nós aqui nessa noite. Deus, Ele nos criou para nós dar certo. Nós fomos projetados no coração e na mente de Deus. Antes de nós nascer, antes de você ir para o ventre da sua mãe, você já tinha nascido na mente de Deus. Deus já tinha um projeto. E Ele não muda o projeto dele. Glória a Deus. Ele só espera nós tomar posição. Posição. Aleluia. Mudar de direção às vezes. Às vezes nós precisamos de converter, mudar de direção. Talvez você está caminhando para a esquerda e não está dando certo. Tenta vir para a direita. Tenta mudar de direção. Tenta mudar as palavras. Tenta mudar os lugares. Tenta. Confia no Senhor. Pede direção do Senhor, irmão. Esse povo que saiu do Egito, por meio dos 10 sinais, eles foram para a terra de Egito e ficou lá 400 anos de escravidão. Eles tinham muita esperança de sair de lá. 400 anos. Quanta geração morreu lá, no Egito? Serviço pesado, chicote dos feitores. Não tinha liberdade, não tinha descanso. Mas eles começaram a clamar. Sabe por quê? Ali no Egito, mesmo eles foram escravos, tinha homens e tinha mulheres que estavam com a mente livre. O corpo estava escravizado, mas a mente estava ali. E a mente estava ligada numa promessa que Deus fez para Adão. Que eles iam passar 400 anos naquele país do Egito. Mas Deus ia levantar um homem para tirar eles de lá. E debaixo dessa promessa eles começaram a clamar a Deus. Começou a clamar, começou a orar. E quando Moisés matou um homem naquele Egito, matou um Egito, que ele fugiu para o deserto, na casa de um sacerdote, e ele estava cuidando das ovelhas daquele homem, e ele foi no Monte Siná. E ali Deus se apresentou a ele, Deus apareceu para ele numa sarça ardente que não se consumia. E falou para ele: eu te vi, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido, eu tenho chegado aos meus ouvidos o clamor daquele povo. E eu tenho visto a maldade que tem feito com o meu povo. Eu quero falar para nós aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. As pessoas podem até fazer mal para o povo de Deus. Mas só que tem uma coisa: o dono desse povo, ele não dorme. Os ouvidos dele não estão gravados para que ele não ouça a nossa oração. Glória a Deus. A nossa tristeza tem o coração de Deus. Eu creio em Jesus. As nossas lágrimas, aquela lágrima que você chora e volta a palavra, chega o coração de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou para Moisés: eu envio você, porque tem chegado nos meus ouvidos o clamor daquele povo. Eu tenho visto a maldade porque ele tem tratado. Quem é o povo de Deus? Quem faz parte do povo de Deus? Não glória a Deus.
Deus ele tem visto tudo que você está passando. Mas para esse irmão nós precisamos de calmar, ficar na posição. Não desanimar. Não desanima com o seu problema, não. O nosso Deus é maior de qualquer problema. Aleluia. Amém, Às vezes nós Jesus. esquecemos disso. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos focados nos nossos problemas e esquecemos da grandeza do nosso Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é que fez os céus e a terra. Amém, Jesus. Glória a Deus. E tudo que há neles foi criado por meio da palavra. Foi por meio da palavra. E haja luz, e a luz começou. Se o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida, não tem quem vai impedir. Glória a Deus. A bênção vai chegar nas tuas mãos. Quem pode impedir as bênçãos de Deus chegar nas tuas mãos é você mesmo. Glória a Deus. Sou eu mesmo que posso impedir as bênçãos de Deus. Quando nós clamamos, irmão, quando nós confiamos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Amém? Então vamos lá. Quem encontrou a passagem aí? 1 Coríntios 10, de 1 em diante. Glória a Deus. O som aqui mesmo, meu irmão, está voltando. O som hoje está me descontrolado. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 em diante. Tem quantos pecados aqui que o apóstolo Paulo deixou em destaque? E não agradou a Deus. 1 Coríntios 10, 1 em diante. Quem contou, diga glória a Deus. Quem não contou, diga misericórdia. Glória a Deus. A misericórdia também é de Deus. A pessoa que não tem misericórdia do próximo não vai arcar o rei do céu, não. A pessoa que tem misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não contou, diga misericórdia. Todos encontraram. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra. Diz assim: o título da minha, que está aqui na minha Bíblia é: não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Então nós não devemos tentar a Deus, como alguns daquele povo que Deus tirou por meio de 10 sinais. Você já viu o sinal de Deus? Já recebeu uma cura? Já recebeu um milagre? Ou já viu uma cura? Já viu um milagre? Já viu? Esse milagre que você viu, aquelas 10 pragas que foi no Egito, é para o povo feito. Que Deus ele tem controle da situação. Que nada saiu do poder dele. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Vamos lá, versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não queremos que ignorais que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque beberam da pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não agradou da maior parte deles, pelo que foram tostados no deserto. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cometemos as coisas más como eles cometeram. Pois vós não faças, idolatria, como algum deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000.
E não tentamos a Cristo como algum deles tentaram. Tiveram e tentaram e pereceram pela serpente. E não murmuramos como também algum deles murmuraram e pereceram pelo deserto. Ora, tudo isso veio como figura. Estão escritos para aviso, para nos avisar, para que já são chegados os fins do céu. Aqueles, pois que cuida está de pé, olhe e não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, como tentações, dará também escape, para que possais suportar. Então, irmãos, aqui o autor, ele disse para nós que isso aqui, essa passagem, é como um aviso, para que nós não repetimos as mesmas obras más que aquele povo repetiu. Agora eu quero fazer uma pergunta. Deus amava aquele povo que ele tirou do Egito? Certamente amava, porque ele enviou Moisés lá para resgatar aquele povo daquele serviço pesado, daquela escravidão. Mas eles rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram as ordenanças de Deus, rejeitaram a bondade e o amor de Deus. Aleluia. E não quis obedecer os mandamentos e as regras. E por isso eles cometeram o pecado. O primeiro pecado que eles cometeram foi idolatria. Porque Deus, ele não divide a adoração dele com ninguém, Glória a nem com Deus. nada. Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Ele não divide a adoração dele nem com o seu filho, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com a imagem de gesso, nem com um pedaço de pau, nada disso. E Deus tirou aquele povo do Egito com a ordem. Falou com Moisés, falou com o faraó. Fala com o faraó para que deixe que o meu povo vá para ali no deserto levantar altares e me adorar. Mas na primeira dificuldade que teve, quando Moisés ali ele foi buscar as pedras dos mandamentos, da lei, e ele passou 40 dias lá com Deus, e o povo começou a murmurar, falar que Moisés já tinha morrido. Aquele homem que nos tirou do Egito já morreu, nós sabemos que ele já morreu. E falou para Arão: agora faça para nós um bezerro de ouro que vai nos guiar para o Egito novamente. Deus não ficou contente com essa idolatria. Deus não ficou satisfeito. Deus não divide a glória dele com ninguém e nem com nós. Então, o primeiro pecado, idolatria. O segundo pecado, prostituição. Porque aquele povo ele tinha que casar só entre eles. Israelita casava com israelita, mas eles misturaram com outras mulheres no arraial de Deus, e aí se contaminar. Então Deus não aceita também prostituição. Tentar a paciência de Cristo, colocar Cristo à prova, Deus também Ele não aceita. E o povo fez isso, num dia só morreu 23 mil pessoas. 23 mil.
Aí as pessoas falam que Deus é amor. Deus ele é amor, mas é fogo de espírito. Deus ele é amor, mas ele é justiça. Ele deu a oportunidade àquele povo. Deus tem nos dado a oportunidade, irmão. Já pensou? Você já pensou que cada dia que você acorda da sua cama, que você está bem, é uma oportunidade que Deus está te dando para você aproximar dele? Glória a Deus, é verdade. Para você aleluia. conhecer ele, Glória a Deus. para você adorar ele e adorar a Deus, irmão. Não é só vir na igreja cantar o hino, não, adorar com as suas obras, com as suas palavras, com o seu caminhar, com o seu vestir, com o seu falar. É Aleluia. tudo Glória a glória Deus. a Deus. Glória a Deus. E aquele povo, irmãos, ele foi pecando. E o apóstolo Paulo aqui, ele trouxe como aviso para nós não repetir o mesmo erro que aquele povo repetiu. Para nós não ter o mesmo destino. Porque aquele povo que saiu do Egito, eles tinham a promessa de entrar na Terra Santa, de entrar na Nova Jerusalém. Eles tinham a promessa de entrar na terra de Canaã. Na terra prometida, uma terra de Canaã, que mamava leite e mel. E Deus tinha dia. Saiu do Egito hoje, daqui 40 dias, vocês vão estar na terra boa, numa terra rica, uma terra que mama leite e mel. Deus tem promessa para você e Ele tem um dia para você receber essa promessa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele tem dia, e talvez já tenha até te falar, mas talvez por você, por nós estar preocupado com as nossas coisas, com as nossas coisas terrenas, com nossos sonhos, nós não percebemos a promessa de Deus. Deus falou: em 40 dias vocês vão entrar numa terra rica, uma terra fértil, uma terra que 2 homens adultos para carregar um casco. Terra que produzia, mas tinha um problema naquela terra. Tinha gigante lá. Tinha homens lá tão grandes que os espiões que foram lá falaram que nós para eles somos como gafanhotos. Para você receber a bênção, você vai ter que passar por alguma tribulação, vai ter que vencer o gigante, vai ter que confiar em Deus, porque essa luta não é sua. Você não vai lutar com as forças dos seus dados, você vai lutar em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Bendita a nome santo. quem quer receber a bênção? Quem quer receber a bênção? Glória a Deus. Quem tem uma causa impossível aí que para você talvez é impossível? Deus. Que você não consegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te falar nessa noite. Glória a Se Deus. você entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, a Cristo Jesus, Ele vai te dar a sua bênção na sua vida. Glória a Deus. E Ele vai te dar mais do que você pediu, porque o nosso Deus é um Deus de bênção. Amém, Jesus. Ele abençoa sem medida. E você toma cuidado aqui que você pede Deus, porque Ele vai te dar. E a maioria das coisas que Deus te dá vai te dar trabalho. Glória a Deus. Vai te dar trabalho. Vai tirar você do domingo de descanso, talvez. Vai tirar você da zona de conforto. Porque Deus, Ele dá as coisas, gente, mas dá trabalho. Eu tenho orado com algumas mulheres, gente, e elas têm falado que quer ter filho. Não está conseguindo ter filho. Eu falo para minha esposa: misericórdia. Filho é bênção, mas dá trabalho. Dá trabalho, ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje, dá trabalho. Dá trabalho para você lutar. Vai perder noite de sono. Vai ficar preocupado quando sai para a escola. Porque o mundo é mal. O mundo é mal. E a influência, irmão, a influência do mundo assistir. Então tudo que Deus te dá, se você pedir a Deus um dom, aquele dom que Deus vai te dar vai te custar tempo. Deus vai dar na outro cantor. Os meninos cantou que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sofre. E a obra de Deus é almas.
Deus, é almas. O único propósito de Deus nessa terra é almas. Lembra o que ele falou para Pedro? Tu me amas, Pedro, então eu vou te dar uma casa na praia. Tu me amas, Pedro, eu vou te dar um apartamento. Tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Apacenta, cuida delas, limpa elas. Quem ainda quer a bênção? Glória a Deus. Ela assistiu com ele, Verdade. Eu pedi a Deus algumas coisas, irmão. Eu não arrependo, não. Eu fico maravilhado. Tá? Eu sou grato a Deus, muito grato a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Eu mesmo já tinha desistido dela. Mas um dia eu conheci essa palavra aqui. Palavra aqui, ó. Eu sou testemunho dessa palavra: liberta, cura, restaura, batiza com o Espírito Santo e salva a alma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Liberta, eu já fui com meio dessa palavra. Glória a Deus. Transformado, eu estou sendo transformado a cada dia. Glória a Deus. Recebeu o Espírito Santo, uma promessa, eu já recebi também. Glória a Deus. Mas eu vejo uma coisa aí. Para mim, conseguir esse objetivo, eu tenho que ser fiel até o fim. Amém. Nós temos que ser fiel até o fim. A salvação. Como eu já disse aqui no começo, a nossa bênção, ela não está no meio. Ela não está no começo e nem no meio, ela está no fim da jornada. Não adianta nada você vir até o meio e parar. O corredor ele só vence a maratona se ele chegar na linha e chegar. Se ele parar no meio, não vai receber o prêmio. Então aqui esse povo, eles começaram avançando bem. Eles clamou a Deus, falou: se nós clamar a Deus, nós vimos o que esse Deus fez no Egito. Então eles clamaram a Deus no Egito ali, e Deus ouviu o clamor deles. Glória a E Deus. enviou um homem que já estava prometido para tirar ele de lá. Mas chegou no meio do caminho, eles pararam. Eles voltaram para trás. Muitas das vezes ele falou: era melhor se nós tivéssemos ficado no Egito. Lá tinha cebola, tinha pepino, nós comíamos carne. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmão, estão com saudade do Egito. Está com saudade do chicote de Faraó. E eu quero te falar uma coisa: o Faraó, ele está com o chicote preparado. Ele pega de novo. Aquele povo estava debaixo do domínio de Faraó. Agora a igreja agora é perseguida por Satanás. Mudou isso, está dizendo. Era um homem que tinha o espírito de Satanás. Agora o próprio Satanás é que vem prejudicar a igreja. Ele usa homens também, usa mulheres para te tirar do caminho. Pedra de tropeço, cansaço, desânimo. Isso tudo faz parte da caminhada cristã. A luta. Jesus muitas das vezes falou da prova, da aflição, irmãos, que nós passamos. Aceitar Jesus é bom, irmão. Que nós temos a vitória em qualquer situação. Se você for um crente, Glória a Deus. crente fiel, se você for uma crente fiel, você vai ter a vitória sobre toda situação. Mas as provas você vai ter que passar. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus, e Deus de Gênesis até Apocalipse, passou por prova. Prova, não tem jeito. Agora é só vitória? Agora é só vitória, vitória, vitória. Eu não sei onde é que esse pessoal está lendo a Bíblia desse jeito. É luta, vitória, luta, vitória, luta, vitória. A batalha é grande. Nossa passagem aqui foi escrita para nós, para servir de aviso, para que nós ficamos firmes, confiamos em Deus. Glória a Deus. Pode ser o problema do povo. O nosso Deus, ele tem solução para qualquer tipo de problema. Amém, Jesus. Nós temos Glória a que Deus. confiar nele. Glória a Deus. Nós temos que crer nele. Ele é um Deus da causa impossível. Talvez você tenha uma enfermidade, talvez você tenha um problema no relacionamento, Glória a Deus. talvez você tenha um sonho, até de coisas materiais. Se você confiar no Senhor, Glória. Glória a Deus. for fiel a Deus, Ele vai te dar aquilo que você está pedindo.
Se você talvez você precise de uma libertação, irmão. Uma libertação de vício, ou de cigarro, ou de jogo, de qualquer forma. Confia no Senhor. Luta, ora, clama no Senhor. Clama. E ele disse: se o meu povo, que pertence somente a mim, arrepender dos seus pecados, orar, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida. Isso é promessa, né? Muitos homens e muitas mulheres estão transformados, estavam com a vida toda destruída, mas está transformada pelo poder de criar o nome de Deus. Aleluia. Então aqui, irmãos, nós não podemos desistir. E se nós estamos de pé, irmão, cuidado para não cair. Glória a Deus. Aquele que está Aleluia. de pé, cuida-se para não cair. Irmão, tem muitas pessoas que tentam vir na igreja, sabe? Que quer vir na igreja e não consegue. Porque eles têm um Senhor. Esse Senhor não deixa eles ir. Amarra eles. Coloca outras coisas no lugar. Às vezes a pessoa até toca de roupa para vir, já está tudo preparado para vir, mas na hora o Senhor deles arruma um jeito para eles não virem. Eu era assim, eu viciado, com a vida toda amarrada, tinha uma selva pertinho da minha casa, e eles me chamavam, vamos lá na selva. Meu coração, irmão, queimava para mim. E eu falava, essa semana eu vou. Mas então, nessa semana eu vou. Chegava na terça-feira, o Satanás envia a pessoa lá na minha janela, a mão cheia de droga, ou com bebida, ou talvez arrumar uma confusão com minhas irmãs. Aí já falava, não vou mais. Depois que passava aquela célula, dava às 9 horas da noite, irmão, ficava na tristeza, eu falei, Senhor. Eu queria ir, mas eu tinha um Senhor. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor, o nosso Deus aqui nos trouxe aqui, para nos dar a oportunidade, irmão, para nós ouvir a palavra. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 pessoas, em nome de Jesus, ali Ele está presente. Aonde Jesus está presente, a libertação, a cura, a transformação, a nossa fé edificada, a nossa esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Nós Jesus. podemos nos alegrar de estar aqui. Glória. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui porque nós decidimos. Glória a Jesus. Nós somos convencidos e nós decidimos vir aqui para nós ouvir a palavra. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Aleluia. E ela é mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Glória a Deus. Ela faz separação entre a alma e a medula do outro. Glória, Julga glória a desejo e Deus. pensamento do coração. Nada passa despercebido nessa palavra. Essa palavra é o poder de Deus para salvar o homem. Se você quer morar no céu, procura estar onde essa palavra é pregada. Glória. Procure estudar essa Glória a palavra. Jesus. Aleluia. Procure, irmão, se você quer morar no céu. Porque não tem jeito de morar no céu sem conhecer essa palavra. Jesus, ele dá muita importância à palavra, que ele falou assim, ó: aquele, pois, que todos os meus ensinamentos e põe em prática, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Talvez você está passando por dificuldade porque sua casa ainda não está na rocha. Aí qualquer ventinho ela cai. Você começa a colocar os tijolos em pé, começa a estruturar a sua vida, um pouco de ventinho, joga ela no chão. Jesus disse que a casa que é firmada na rocha, vem o vento, bate contra ela. Vem a chuva, a enchente bate forte contra ela. Mas quando passa tudo, ela está de pé. Glória a Jesus. Que ela havia sido construída na rocha, e a rocha é Cristo. Nessa palavra que nós lemos aqui, fala que todos bebeu e comeu da mesma comida. Todos foram batizados na água e no cortina de fogo por Moisés. Todos bebeu do alimento, todos comeu do alimento espiritual. Esse alimento é Cristo.
mas eles não teve perseverança. Talvez a gente venha para a igreja, irmão. A gente vem para a igreja, a gente recebe a libertação, a gente recebe a Glória a cura, Deus. Aleluia. a gente recebe novas forças, mas a gente não fica firme na roda. Não firme os pés na roda. Porque se esse povo aqui tivesse com o pé firmado na roda, eles tinham pensado, não, o Senhor nos tirou do Egito. Aqueles sinais, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar vitória. Mas eles voltaram para adorar ouro, para adorar prata, e abandonou o Senhor. Irmão, tem 11 anos, vai fazer 11 anos que eu aceitei Jesus. Mas minha vida estava arrasada. Às vezes dá vontade de parar, dá vontade de chutar o pau. Às vezes a luta fica tão grande. Mas eu vou para onde? Para onde? Vou voltar para o Egito? Vou voltar para a garra do Satanás de novo? Vou voltar a passar tudo aquilo de novo? Vou voltar para aquele sofrimento de novo? Não tem jeito. O Egito não volta nunca mais. Enquanto as mãos do Senhor estiver sobre as nossas vidas, irmão, é daqui para frente, irmão. É daqui para frente, irmão. Sabia que quando nós faltamos de culto, irmãos, nós estamos perdendo muita coisa? Porque assim, se você estiver fazendo uma faculdade e você faltar de aula, você perde a matéria, certo? Aí você vai faltando, hoje você não vai, amanhã também você não vai, aí depois você não vai. Chega no final do ano, na hora que você for fazer as provas, você vai encontrar muita dificuldade. E aquele dia que você voltou vai fazer diferença. E a igreja é uma escola espiritual. A igreja é uma escola espiritual. Na escola natural, trabalha com as coisas da terra, as coisas naturais. Na igreja trabalha com as coisas espirituais. Essa palavra aqui que você está aí na sua mão, ela é 100% espiritual. Porque ela saiu da boca de Deus. Deus é espírito ou Deus é carne? Deus é espírito. Essa palavra é espiritual. A igreja também, ela é muito importante porque ela é um hospital espiritual para curar, para tratar de coisas espirituais. Coisas espirituais, coisas que você vai no médico e o médico não descobre nunca. Vai falar, não, você está. Para ele não falar que você não tem nada, ele vai passar um remédio lá para você. Aí vai te dando remédio lá. Aí a situação já está ruim, vai ficar pior. E é verdade que tem problemas que é da carne. Problemas que é da carne que eles conseguem, né, resolver o nosso problema. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deu sabedoria aos médicos, deu entendimento deles, tem ajudado muitas pessoas, tem salvado muitas pessoas, tem aliviado o sofrimento de muitas pessoas. Mas tem problemas espirituais, irmão. Nós estamos numa guerra aqui travada entre o bem e o mal. E as maiores forças que tem aqui na terra são espiritual. Aqui na terra, são o lado da luz, Jesus, Deus, Jesus e os anjos, que são espirituais, da parte da luz, da parte do bem, para nos abençoar, para nos dar livramento. E tem o Satanás, que faz parte das trevas e está em guerra. E Deus, então, irmãos, Ele fez que essa palavra chegasse até nós, para que nós pudéssemos pegar as armas que estão aqui. Tem armas poderosas nessa palavra. Por isso que o Satanás, ele luta com todas as forças para a gente não conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira. Glória a Deus. Quando a gente conhece a verdade, irmão, a gente fica livre. Aqui tem armas poderosas que Deus ele veio colocar nas suas mãos. Para você receber a sua vitória. Às vezes está faltando mais dedicar mais às coisas espirituais. Eu estava falando com minha esposa que nesse ano nós precisamos de mudar a disciplina espiritual nossa. Disciplina, nós precisamos de ter uma disciplina espiritual. Nós devemos ter a hora de orar umas 2 ou 3 vezes por dia, ter hora para a gente orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, mas nós temos que tirar pelo menos
um momento no nosso dia, ou que seja noite, ou que seja dia, dependendo da ocupação de cada um de nós, para a gente prostrar e ter uma comunhão com Deus. Glória a Deus. Para a gente falar, agradecer a Ele, para a gente pedir alguma coisa, para a gente nos fortalecer um relacionamento com o nosso Deus. Nós também devemos tirar pelo menos um dia na semana para nós fazer jejum. Toda semana. Nós temos disciplina no nosso trabalho, em casa tem disciplina, as mulheres têm disciplina para lavar roupa. O dia de lavar roupa é terça lá em casa, é terça e sexta. A mulher lava, terça e sexta. Quando nós precisamos sair, já fica dado. É que não vai dar para lavar roupa. Porque disciplina, ela sabe que se sair daquele dia vai complicar para ela, né? Aí complica para ela. Então ela tem disciplina. O dia de limpar a casa, o dia de lavar banheiro. Então tem essas coisas. E para as coisas de Deus? Para as coisas espirituais é quando dá, né? E nunca dá, porque se a gente não priorizar as coisas, nunca dá. E é por isso que o mundo vai de mal pior. Por isso que o inimigo está ganhando espaço no meio da nossa família, na nossa casa. Por isso que o jovem lá vai de mal pior. Porque nós não temos uma disciplina, nós não damos a mesma importância que nós damos para as coisas naturais, para as coisas espirituais. Jesus disse que tem casca, tem problema, que só sai com jejum. Quem tem jejuado? Deus poderoso. Glória a Deus. Quem tem orado? Deus glorioso. Quem tem lido a Bíblia todo dia? E nós comemos todo dia, 2, 4 vezes por dia, né, Maria? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E a palavra? Agora Jesus ele trata essa palavra como pão. Ele falou essa palavra como pão, que alimenta a nossa parte espiritual. Está vendo como é que nós damos importância para o nosso corpo natural? Ele é bom mesmo, nós damos importância. Mas nós damos muito mais importância para a nossa parte natural do que para a parte espiritual. Nós somos dois. Nós temos duas naturezas. Nós temos uma parte carnal, que é a carne, e nós temos uma parte espiritual. Glória a Deus. Nós vamos para a academia, faz isso, faz aquilo. Sentir uma dor de cabeça, compra o remédio na hora. Né? É assim. Porque é na carne. E a parte espiritual? Então nós precisamos mudar, mudar a nossa maneira de pensar, abrir os nossos olhos. Essa palavra é para despertar em nós, para despertar em nós uma mudança, para que nós venhamos a ter mais autoridade nos nossos filhos, na nossa casa, para que nós vamos ter autoridade sobre as forças malignas, todos os problemas que tem na terra, tem um demônio por trás, separação do casamento de Satanás. Prostituição de Satanás, jogo de Satanás, droga de Satanás. Tudo tem um Satanás por trás. Mas a gente vai ficando despercebido. E algumas pessoas não gostam nem de falar que Satanás está por trás. Ele foi embora. Algumas pessoas acham que nós estamos numa área de lazer, que é só festa aqui na terra, só alegria. Mas a Bíblia fala que nós estamos em guerra. E a nossa guerra. A minha guerra não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é contra o meu vizinho, não é contra as pessoas que moram à minha volta. A minha guerra, a nossa guerra é contra as forças malignas. E tem hierarquia aí, ó. É os principados, os potestades, os príncipes e as hortas espirituais. Ainda tem as castas de demônio. E só vence, só com as armas que está aqui, ó. Glória. Glória a Deus. Só com as armas que está aqui. Se não pegar as armas espirituais, não vence. Espirituais ou espiritual. Senão não vence não. Na força do nosso braço não dá. Com a nossa sabedoria não dá. Por isso que nós precisamos de pegar a sabedoria de Deus. Apóstolo Paulo falou, veste agora a armadura que Deus te dá. Armadura, irmão, porque nós estamos em guerra. Para nos proteger, espada na mão, espada é a palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Jesus lutou contra o Satanás no deserto. Jesus estava com a espada lá fora. Deu rasteiro nele. Também está escrito.
Também está escrito. Também está escrito. Também está escrito. E quando chegar a nossa hora de lutar, e quando o problema vir para nós também vamos falar, também está escrito? Ou talvez, quem sabe? Também está escrito. Glória a Deus. Nós precisamos de conhecer a palavra, irmão. Glória. A palavra de Deus. Muitos homens e muitas mulheres, irmãos, que estavam com a vida arruinada. Nós todos sem Jesus, quando nós estamos longe de Jesus, nós já estamos condenados para o inferno. Alguns de nós precisam sair do inferno para entrar no caminho do céu. Eu já estava caminhando para o inferno, irmão. Naquela vida miserável, total, sem Jesus, andando a passo largo até do Satanás, e se falasse comigo que eu estava indo para o inferno, era bem na hora. Não, que isso, eu vou morar no céu, enganado, não conhecia a verdade. Por isso que nós precisamos de conhecer a verdade. Nós precisamos de mudar de direção, irmão. A maioria da terra, a maioria dos seres que estão na terra, vou falar pouco, 75% está caminhando a passo lá para o inferno. Se morrer hoje, pouco. É ou não é? O caminho é difícil. Alguns estão na idolatria, outros estão na prostituição, outros adulteram, outros mentirosos. Quem fala mentira, o pai dele é o Satanás. Não é muito. Outros estão na feitiçaria, ocultismo. E fala que tem, não tem nada a ver. Nós tudo vamos para o céu. Deus é amor, mas esse é as regras dele. Agora eu te pergunto, se você quiser trabalhar no hospital de médico, tem um superior lá, você vai falar para ele, eu quero trabalhar no hospital que é seu médico. Você fala, eu até amo você, né? Mas cadê? Você preparou? Cadê o seu diploma? Você está preparando para morar no céu? Está se preparando para morar no céu? Porque a maioria das pessoas fala que quer morar no céu, mas está caminhando a passo lá para o inferno. Porque morar no céu não é por meio de falar, é as obras. No dia do juízo final, irmão, as nossas obras que vai ser julgado. Os nossos caminhos, as nossas palavras que nós falamos, os nossos pensamentos. Aleluia. Há muitos anos atrás, há uns 9 anos atrás, eu ouvi uma ilustração que um pastor fez. Foi uma ilustração que tem base da palavra de Deus. Ele diz que havia um rei que tinha um reinado muito grande. E lá tinha pessoas de todos os níveis, tinha pessoas importantes, pessoas humildes, tinha pessoas de alta sociedade, tinha pessoas de tudo. E ele quis dar um banquete. Eu vou dar um banquete para todo o pessoal do reinado convidado. Todas as pessoas que fazem parte desse reinado para convidar, tanto os humildes como os ricos. E esse rei, ele tinha um copeiro que servia ele. O copeiro ficava mais perto dele, experimentava os vinhos, experimentava as comidas. Se o cara tivesse envenenado, ele lá primeiro, né? E o rei salvava. E esse copeiro era um homem muito alegre, de bem com a vida, muito alegre, simpático, popular. E no meio da festa lá, o rei pediu 1 minuto de silêncio. E todo mundo ficou em silêncio. E ele falou: hoje eu quero apresentar a vocês o homem mais bobo desse reinado, o bobo da cor. É esse meu servo, o homem mais bobo do reinado. E aí vocês imaginam como é que ficou a situação daquele homem humilhado, perto da família, perto de todas as pessoas ali. Humilhado, e ele não podia fazer nada, porque a palavra de rei não bota a terra. E esse rei foi mais longe, ele tirou um sininho e falou: ó, eu vou te dar esse sininho. O dia que você encontrar um homem mais bobo, mais tolo que é você nesse reinado, você passa o reinado. Se você passa esse sininho a ele, que ele vai assumir o seu lugar como o bobo da corte. E foi se passando os anos, e aquele rei ele ficou doente, ele adoeceu. E o servo, o copeiro, sempre servindo ele lá,
com muito amor, com muita alegria. E esse rei sentiu a necessidade de desabafar com aquele copeiro. Não é, meu céu? Eu sei que eu vou fazer uma longa viagem. E para onde eu vou, ninguém volta. E esse copeiro, ele pediu a permissão do rei para falar, e o rei permitiu. E esse copeiro falou: meu senhor, e o senhor tem se preparado para ser recebido, né? Para ter uma boa recepção lá, para onde esse lugar que o senhor vai, que não tem volta. E o rei, ele fez um autoexame da vida dele. Ele ficou em silêncio por alguns minutos e fez uma reflexão da vida passada dele. E ele falou: problema que não. Aí o céu pegou o filho e falou: o senhor mais tempo que eu. Porque o senhor sabe que nós todos vamos fazer uma viagem um dia. E para onde nós vamos, não tem volta. E o senhor não se preparou. O senhor é mais tolo que eu. Agora eu faço o quê? Está se preparando para quando chegar a morte. Está se preparando para ser bem recebido lá, para ouvir, para chegar diante de Jesus e falar: entra para a casa do meu pai, bendito. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Ou você não está se importando com isso? Ou você não pensa nisso? Ou você só pensa na vida aqui? Pensa que vai ver eternamente? Para morrer, basta, tá? Ou você vai querer ouvir naquele dia: serve muito, emprestado, eu não busco conheço. Apartado de mim, vós que praticou iniquidade. Então, irmãos, é coisa de nós pensar na nossa vida com Deus. Glória a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos. Eu costumo falar que eu não estou de brincadeira, eu não estou de brincadeira. Deus, ele moveu os céus e a terra para nós estar aqui, irmãos. Tem anjo do céu aqui para nós estar aqui. Quando você decidiu no seu coração que ia vir aqui. E quando você falou: hoje eu vou no culto, Satanás já fez um laço dele para impedir, mas Deus, ele moveu os céus. Glória. Tem anjos, irmãos, te guiando. É nós que não podemos ver, irmão. Se Deus permitisse, irmão, os nossos olhos se abertos, para nós ver a guerra que está aí em cima, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo. A sua alma é preciosa. A sua alma já foi comprada, já foi pago o preço para a nossa alma. A nossa alma não foi comprada nem com sangue, nem com prata, nem com ouro, não, irmão. O sangue de Jesus. Glória a Deus. Jesus se humilhou a si mesmo por causa da nossa alma, irmão. E às vezes nós estamos brincando. Às vezes nós estamos brincando, irmão. Aquele homem sofreu. Glória a Ele Deus. sofreu para que nós pudéssemos ter a oportunidade aqui nessa noite. De nós poder mudar de direção. Para nós receber o perdão do nosso pecado, irmão. Não é o pecado que leva o homem para o inferno. O pecado não tem poder de levar o homem para o inferno. O pecado tem solução para o nosso tipo, para o nosso pecado. A solução para o nosso pecado é Jesus Cristo. Nós confessar e abandonar os nossos pecados, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só se nós endurecermos o coração. Sabia que nesse exato momento que nós estamos aqui, tem muitas pessoas lá no inferno que estão querendo outra oportunidade. Eles não falam assim: nós estamos aqui, mas nós somos inocentes. A consciência das oportunidades. Quando a pessoa for no culto hoje, irmão, Jesus te ama. Aceita Jesus, irmão. E a pessoa endurece o coração. Vai ter tudo em nós. A pessoa, o maior tormento do inferno é a oportunidade que a pessoa não aceitou. A pessoa rejeitou todas as oportunidades de Deus. Todos os homens e todas as mulheres que Deus enviou, todos os milagres, todos os sinais que Deus operou para aquela pessoa crer, mas mesmo assim endureceu o coração. Glória a Deus. Por isso que morreu 23 mil no deserto, um dia só.
Eles viram as 10 pragas do Egito, irmão. Viu o primogênito dos egípcios tudo morrendo e eles lá no Egito, e os primogênitos deles estavam vivos, porque eles estavam debaixo dos poderes do Altíssimo, e na sombra do Onipotente eles podiam descansar. Glória a Deus. A escuridão parou no Egito, mas ele não sofreu. O anjo da morte passou no Egito, irmão, mas eles tinham o sangue do Cordeiro. Quem tem o sangue do Cordeiro? Quem está lavado? Quem tem o sangue? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele que nasce e anda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Quem já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro? Se não tiver lavado, ainda é filho. Ainda Amém, é. Jesus. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nenhum mal vai te acontecer. Glória. Amém, Jesus. Glória a Nós temos que Deus. aproveitar, irmão, cada dia precioso para nós. Glória a Eu Deus. falo Oh, para a glória esposa, eu falo, a faz Deus. todo dia, eu estou doido para isso. Embora dessa terra. Quero ir embora dessa terra. Essa terra já está ruim. Nós que conhecemos a palavra, irmão, nós andamos gemendo nessa terra. Gemendo, só filho, gemendo. A gente pega a palavra para as pessoas não querem aceitar. A gente está vendo que as pessoas estão caminhando a passo lá para o inferno, e ainda vai caminhando a passo lá para o inferno, é parente nosso, é sobrinha, é irmão, está caminhando a passo lá para o inferno. E você fala, que é isso? Fica legal para a gente. Louvado seja o sangue, o nome de Jesus, irmão. Aleluia. Mas um dia essa oportunidade acaba. Acaba. Quando essa cachaça cair aqui, irmão, e aí? Aonde vai a minha alma? Só tem dois destinos, ou céu ou inferno. Se tivesse um outro lugar que eu queria, mas não tem não. Ou a gente está na bênção ou está na maldição. A maioria das pessoas que estão na terra está vivendo na maldição. E com a bênção, irmão, tem a bênção, irmão, mas não aceita a bênção. Está vivendo na maldição, irmão. Está vivendo escravizado pelo diabo. É nada dá certo. Sem que Deus Jesus. poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente conhece a verdade, irmão, os olhos nossos são abertos. Os nossos olhos são abertos. E eu vejo o tanto que eu andei distante de Deus. Eu não sabia fazer uma oração. Nunca tinha orado. Com 34 anos de idade. Nunca tinha chamado Deus de Pai. Quem chama Deus de Pai porque tem intimidade, irmão. Quem dá glória a Deus? Aleluia! É porque até nas igrejas está difícil dar glória a Deus. Então nós precisamos ter intimidade com Deus, irmão. Glória. Às vezes nós Glória temos a dificuldade Deus. de conversar até com nossos pais, com a esposa. Tem dificuldade de conversar com o marido. Vai perdendo a intimidade dentro de casa. Assim também nós vamos perdendo a intimidade com Deus. Lembra quando você aceitou Jesus, que você era fervoroso? Quando você abria a Bíblia, os seus olhos enchiam de lágrimas. Você cantava o hino, seu coração ardia dentro do peito. Sentia a presença do Espírito Santo, irmão, lembra? Glória a Deus. Aleluia. Ele está com saudade de você. Oh, glória. Ele tem saudade de você, ele tem inveja de você. Glória a Deus. Ele tem ciúme, ele tem ciúme. Deus, glória ao Senhor Jesus. Ele tem ciúme. Sabe por quê? Glória, Nós somos glória, criados para glória. ser casa e morar aqui. Glória. E ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui, irmão, é porque você veio. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui porque você veio. Glória a Jesus. Ele que nasce e anda, Pai. Glória. Ele que é um lugar dele de direito. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Managaçuiana, cantarai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, Managaçuiana, Maspiana, cantarai. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Ele se preocupa com você. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Você foi projetado no coração de Deus para ser casa dele. Glória.
Ele quer usar você como instrumento, irmão. Glória a Deus. Aí você pode falar, mas eu saí fora. Eu perdi a direção. Não tem problema, irmão. Ele nunca tirou os olhos de você. Glória. Ele está te contemplando 24 horas e te dando livramento para que você arrependa, para que você se converta, Glória. para que você volta para aquele primeiro amor, para que você se entregue a Ele por inteiro. Glória a Jesus. Glória. Nessa noite, fala com Ele. Glória. Fala com Ele da dificuldade que você tem. Santo Deus. Fala com Ele da luta que está aqui dentro, irmão, que ninguém sabe, mas que você sabe. Glória. Dá liberdade para Ele, porque Ele está assim, ó. Glória a Jesus. Glória. Abra a porta do seu coração para Ele. Glória. Esse Espírito Santo é a coisa mais abençoada que tem em toda a face da terra. Glória a Mais Jesus. santa, mais preciosa, mais maravilhosa. Exericadaço, Viana, mais. Xiricadaço, Vicanta, mais Viana. Glória a Jesus. Vem, glórias. Aleluia, Senhor. Santo Deus. Aleluias, aleluias, Glória a aleluias. Jesus. Ei, parceiro. Deus poderoso. Se eu pudesse arrancar a alegria que tem dentro de mim e colocar nas pessoas que estão tristes, Deus Santo. mas eu não posso, porque o único jeito é por meio de pregar essa palavra. Glória a Deus. Glória. O único jeito é por meio da pregação dessa palavra. Mas as pessoas rejeitam. Rejeitam a bênção. Santo Deus. Glória a Deus. Homens e mulheres, irmãos, padeceu para que continuasse a pregação dessa palavra. Homens e mulheres, irmão, morreram. Crianças morreram. Para que não parasse a pregação dessa palavra. Porque o único jeito de nós ter salvação é por meio da pregação da palavra. Aceita essa palavra, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Aceita. Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. Ei, Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória, glória. aceita, irmão. Aleluia. Eu falei numa casa, sentado numa mesa. Falei se aquela família aceitasse essa palavra. Deus poderoso. E se a vida dela não mudasse, eu queria. Glória a Deus. Porque essa palavra é o poder de Deus, irmão. Amém, Jesus. Para transformar o Glória. mundo. Para resgatar o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Todo homem, toda mulher, irmão. Glória a Deus. Você está cheio de Espírito Santo. Glória a Deus. Quer sua cabeça de uma Aleluia. vez? Quer sua cabeça de uma Santo vez? Deus. Glória a Deus. Glória. Começa todo dia a meditar nessa palavra, começa a orar todo dia. Fala com Aleluia. Jesus, Senhor, entra na minha casa. Glória. Glória a Deus. Mas dá liberdade a ele. Santo Deus. Não deixa Jesus sentado na sala, não, irmão. Deixa ele no quartinho da bagunça. Deixa ele no banheiro. Fala, Senhor, pode entrar, pode passear na minha casa, pode entrar em qualquer lugar. E o que o senhor vem lá fora, fala que eu tive. Glória, glória, glória a Deus. Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmão. Oh, O glória. problema de Zaqueu era avareza, ganância. Glória, glória, glória. Jesus entrou na casa dele. Aleluia. Quando ele sentiu aquela paz, a bondade de Jesus, o amor de Jesus constrange, irmão. Glória a O amor de Jesus nos Aleluia. constrange de tal maneira que nós não merecemos. Nós não merecemos nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu falou a ele: Jesus, se eu tenho roubado, eu vou devolver. Jesus, irmãos, ele causa arrependimento na nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Deixa ele entrar na sua casa. Aleluia. Convida ele para entrar na sua casa. Glória, Glória a glória. Deus. Fala para ele que você precisa dele. Oh, Pai amado. Aceita ele. Aleluia. Glória. Oh, Jesus. Quer?
Quer que a sua família seja uma bênção? Glória a Deus. Eu tenho Jesus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Obedeça essa palavra. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Começa a alimentar essa palavra, alimenta a sua alma. Talvez a sua alma tenha pensado até em desistir dessa vida. Talvez sua alma está falando, nada vai dar certo na minha vida, ninguém gosta de mim, nada dá certo. Deus Santo. Então é oportunidade para você mesmo. Glória. Entrega essa alma velha, essa alma cansada. Entrega ela para Jesus. Glória. Aleluia. Entrega ela para Jesus, que Jesus ele tem poder de renovar. Ele transforma. Amém, Glória. Jesus, eu creio. Aleluia. Aleluia. Não tem outro jeito de ter salvação. Quem quer ser salvo aí? Glória, glória, glória. Quem está com a Bíblia? Levanta a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para ser salvo, ó, precisa de comer o pão da vida. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Pão da vida é isso. Quer ter vida verdadeira? Não a vida enganosa de 80, 70, 80 anos, não. É vida verdadeira, é vida eterna. Quer ter vida eterna? Glória a Jesus. Aleluia. Água viva. Aleluia. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas jorrará o rio de água viva do seu interior. Glória a Deus. Vamos ficar de pé por nós. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém quiser oração dentro na frente, nós vamos orar. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Pai Santo, maravilhoso. Glorioso é o teu santo e precioso nome. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Nós abençoamos essas pessoas. Nós colocamos as mãos delas. Reconhecendo, ó Pai, que com as tuas mãos puras, liberta com teus palmas, batida do Espírito Santo, salva a alma. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai, que essa criança coloca fome e sede no coração dela de fazer mais. Guarde, ó Pai, querido, a mente dela. Glória a Deus. Guarde, ó Pai querido, da invertida, Pai querido, do maligno, da influência desse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca as mãos do Senhor. Renova as forças dele. Quebra as cadeias, todo laço, todo impedimento. Toda fúria de Satanás contra a minha Deus seja arrependida. Queima agora, Pai. Seja o fogo, ó Pai querido, a fogo pela dor da cabeça. Vai trabalhando, vai visitando a casa, o lar dele, ó Pai. Pode por meio do sonho, por meio de visão. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a cadeia, toda estratégia, todo plano, toda ferramenta forjada no inferno contra a vida dele. Não prosperará. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal. Pai Santo, maravilhoso, nós colocamos as mãos nessa mulher. Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, renova as forças dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, renova ela, Pai Santo, maravilhoso. Glórias a Deus. Pai Santo, visita a casa dela, o lar dela. Todo laço, Pai, toda estratégia maligna contra a vida dela. Que caia por terra, pelo poderoso e precioso nome do Senhor. Guarda ela com o teu sangue. Em nome de Jesus, nós aplicamos o sangue do Cordeiro. Cobre ela, em nome de Jesus, nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia, santo, maravilhoso, glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse culto, por essa rica e abençoada oportunidade para a salvação da nossa alma. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, que continue falando conosco. O Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Pai Santo e maravilhoso. O Senhor cuida, Pai querido, das nossas crianças, dos nossos casamentos, das nossas famílias, do nosso bairro, Pai querido, em nome de Jesus, da nossa parentela, Pai querido, seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, a tua consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje,
mas para como sempre, e nós temos. Amém. Quem pode dar a salva de palmas? Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Glória a Deus.